1 de Samuel, capítulo 2, verso 30. Nós lemos assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Palavra do soberano Deus para mim, para você, para o meu coração e para o seu. A gratidão é uma atitude transformadora. A humildade é uma atitude transformadora. A disciplina é uma outra atitude transformadora. A proatividade é outra atitude transformadora. São atitudes transformadoras. A honra é uma atitude transformadora. Começamos a falar sobre honra semana passada e hoje concluímos o assunto. Semana passada definimos que honrar alguém significa, honrar alguém significa respeitá-lo, tratá-lo com distinção, enobrecer, engrandecer, estimar, considerar, tratá-lo não de maneira comum, mas com deferência. Isso é honrar. E desonrar o que é? É tratar como comum aquele que deve ser tratado com distinção, tratar como serviçal aquele que deve ser tratado com respeito. Desonrar é tratar como ordinário, servil com desprezo, aquele é não demonstrar respeito. Desonrar, dissemos semana passada, que é construir uma estrada cheia de buracos, cheia de dificuldades, de obstáculos difíceis e terríveis, por onde um dia, inevitavelmente, você terá que passar. Na Bíblia encontramos algumas indicações a respeito do princípio da honra. Romanos 13:1 vai dizer: todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Hebreus capítulo 13, verso 17. Outra indicação do princípio da honra: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com uma alegria e não com peso, pois isso não seria de proveito para vocês. Ainda Romanos 13:7, outra indicação bíblica para o mesmo princípio: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honrar. Quem merece honra deve ser honrado. A Bíblia diz nesses textos e em outros que não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, a desonra aos pais ou a qualquer outra autoridade construída por Deus é um insulto, é uma afronta ao próprio Deus, ao caráter de Deus. E nós, como cristãos, não devemos afrontar a Deus, afrontar o caráter de Deus. Semana passada vimos também o 2 Samuel 6, história de Davi com uma filha de Saul, Mical. A Bíblia diz que ela desprezou Saul em seu coração e depois ela afrontou Davi, o chamando de vulgar. E a Bíblia diz, 2 Samuel, capítulo 6, verso 23, até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. E aqui aprendemos que, da mesma forma que a honra traz bênção, frutificação, prosperidade, alegria, vida e paz, a desonra faz perder a recompensa, traz esterilidade das ricas bênçãos celestiais. Existem inúmeras, grandes, extraordinárias, espetaculares, transformadoras bênçãos que Deus deseja dar aos homens, mas nenhuma delas chegará aos que vivem a cultura da desonra. Deus tem muito para nos dar e Ele deseja usar um meio para fazer essas bênçãos todas chegar até nós. E esse meio que Deus usa são figuras de autoridade, os nossos pais, os nossos professores. Tudo que você é, você deve aos seus pais. O conhecimento que você tem, você deve a professores. As promoções do trabalho, você deve aos que tiveram figuras de autoridade, os seus chefes. Não é? Tudo que de bom Deus
deseja entregar a você, Ele vai fazer isso usando figuras de autoridade que Ele colocou em posição de governo sobre a sua vida. Se você assume a cultura da honra na relação com seus pais, por exemplo, e muitos dizem, os meus pais não merecem, os meus pais não são pessoas boas, mas se você assume a cultura da honra em relação aos seus pais, eles podem até se dar mal por serem desobedientes a Deus, mas você tem sobre você a promessa de Deus, e a promessa de Deus é que você irá bem por honrar os seus pais. Nós precisamos, como cristãos, viver a cultura da honra. Êxodo capítulo 20, verso 12, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Né? Deus nos manda honrar pessoas imperfeitas, pessoas de quem discordamos, não é? E quando você desonrar alguém que está investido da autoridade de Deus, você perde a bênção que Deus quer te dar através daquele de quem você desprezou. Dizendo de outra forma, Deus tem um presente para você, Deus tem muitas bênçãos para você, mas se você vive a cultura da desonra, a Bíblia diz que você vai ficar sem nada. Deus vai tirar essas bênçãos de você, porque você desprezou figuras que você deveria então honrar. E nós vemos famílias, nós vemos pessoas, nós vemos igrejas que não prosperam, que não avançam, que têm pessoas cujas vidas estão caindo aos pedaços, o carro, a casa caindo aos pedaços, porque foram pessoas que desonraram os seus pais, os seus líderes, seus pastores, estão marcadas pela maldição da cultura da desonra, estão marcados pela esterilidade das bênçãos celestiais, privados do melhor de Deus. 1 de Samuel, capítulo 24, verso 6, aí nós vemos aquela história de Saul, que tinha a oportunidade de matar Davi, ou melhor, Davi tinha a oportunidade de matar Saul, e ele se recusou a fazer isso, né? E ele então disse aos soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi estava dizendo que o Senhor me livre de atrair essa maldição sobre a minha vida. Ele é um péssimo rei, é um sem vergonha, reprovado por Deus, mas ele foi estabelecido por Deus. Enquanto ele estiver estabelecido por Deus, eu o trato de meu Senhor, eu o honro, eu o honro. O princípio da honra vai afetar a minha e a sua vida de maneira prática, de maneira profunda no nosso dia a dia. Uma característica importante das pessoas que vivem na cultura da honra é a humildade. Para você honrar alguém, você precisa ter humildade. Uma outra característica própria das pessoas que vivem na cultura da desonra é a soberba, é a arrogância. Para honrarmos alguém, precisamos lidar com o nosso orgulho. Para honrar alguém, eu preciso antes ter uma atitude de humildade. Honra é a humildade colocada em prática, é a vivência da humildade. Só os humildes podem honrar figuras de autoridade. A honra é uma chave de Deus, é uma chave divina, disponível aos humildes de coração. E essa chave dá aos humildes de coração o acesso ao sobrenatural de Deus. Os arrogantes, os narcisistas, eles vão ter sempre muita dificuldade para honrar figuras de autoridade. Pode ver que lá no trabalho, aquelas pessoas que têm dificuldade em honrar o seu chefe, são pessoas que acham que sabem mais do que o chefe, elas são arrogantes, são narcisistas. Aqueles filhos que desonram os seus pais é porque eles acreditam que sabem mais do que os seus pais. As ovelhas que desonram os seus pastores é porque elas acreditam que sabem mais do que os seus pastores. Uma pessoa narcisista dificilmente vai conseguir honrar, porque honrar significa enaltecer. E uma pessoa orgulhosa e narcisista jamais vai conseguir fazer isso. Ela vai se sentir diminuída, rebaixada em honrar alguém. A honra é uma prática dos humildes. Nós não podemos esperar a honra, que é uma atitude nobre, de pessoas não honradas. Apenas as pessoas honradas são capazes de honrar.
A honra só pode partir de pessoas nobres que nasceram de novo e que vivem pelo poder do Espírito Santo de Deus. A honra, a gratidão são coisas nobres que nós só podemos esperar de pessoas lavadas, transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Se você olhar para Marcos 6:4, você vai ler só em sua própria terra, entre os seus parentes, em uma própria casa, é que o profeta não tem honra. E aí Marcos capítulo 6, verso 5, vai dizer assim: e não pôde Jesus, por não ser honrado, não pôde ali fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Aqueles que sonegam a honra ao mestre, rei dos reis, Senhor dos senhores, eles são privados de receber os maiores milagres da parte de Deus. Honre a Jesus na sua vida. Honre o Senhor na sua vida. Coloque Ele como primeiro. Quando honramos a Deus, também somos honrados por Ele. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, lemos: honra ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Digam comigo: primeiros frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios. Isso é promessa do Senhor. A Bíblia nos ensina que quando nós honramos a Deus, nós somos honrados por Ele. A honra é uma palavra tão pequena, mas uma grande expressão carregada do poder do alto que está disponível para todos aqueles que decidem caminhar por ela, pela honra. Deus não precisa ser honrado, mas nós podemos ser honrados por Deus quando nós decidimos honrá-lo em nossas vidas. Quando Deus fala de dízimos, quando Deus fala de ofertas, quando Deus fala que nós não devemos deixar de congregar, estar na igreja, juntos como irmãos para cultuá-lo. Deus não está nos pedindo dinheiro. Igreja não é um clube em que nós temos que pagar mensalidade para frequentar. Deus está nos pedindo honra. Honra ao Senhor com os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão fartos. Imagine você que é casado, que o seu marido faça todo o esforço do mundo, ele está sem recurso, mas ele faz uma economia, e é o seu aniversário, e ele luta o dia todo, ele pede um dia de folga, e ele compra um bolo, ele prepara tudo, ele convida várias pessoas, convida sua mãe, convida todo mundo, e a vizinha que não tem muito a ver com você, ela sabe da festa, ela entra na sua casa, e você chega à noite e tem uma surpresa para você, é o seu aniversário. E todo mundo canta os parabéns e você corta o bolo. E o seu marido naquela expectativa, porque ele parou o dia de trabalho. Ele fez tudo por você naquele dia. E aí você corta o primeiro pedaço de bolo e fica todo mundo na expectativa, né? Para quem será? Para quem será? E você pega aquele primeiro pedaço de bolo e dá para a sua vizinha, que você nem sabe quem é direito. Aí todo mundo percebe que o seu marido tem aquela expressão de tristeza. Aí você pega todo o resto do bolo e fala: não, fica com o resto você. Mas todo o bolo não interessa, o que interessa é a honra do primeiro pedaço. É a honra. Honre o Senhor com todos os teus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão fartos, diz o Senhor. Quem honra a Deus é honrado por Ele. Quem honra a Deus é honrado por Ele. E muitas vezes nós desprezamos a Deus, nós desonramos a Deus com as nossas queixas a respeito das nossas vidas, da vida, do trabalho, da saúde. Nós nos queixamos. E com a nossa queixa, com a nossa reclamação, é como se nós estivéssemos nos dirigindo a Deus e dizendo a Ele: Deus, eu não gosto do jeito que o Senhor está fazendo as coisas aqui na minha vida. Olha, Deus, é o seguinte, se eu estivesse aí no teu lugar, no comando, eu faria tudo muito diferente. É isso que nós dizemos quando nós estamos nos queixando. Porque você acha que aquele povo saiu da escravidão lá do Egito e ficou 40 anos dando volta no deserto, não é? E muitos deles morreram no deserto. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles desonraram a Deus. Isso aconteceu porque eles afrontaram o caráter de
Deus. O problema não era o deserto em si, o problema era a falta de honra ao Deus que os estava libertando da escravidão. Esse era o grande problema. O deserto não mata homens ousados com coração cheio de fé, que honram a Deus, como por exemplo Josué e Caleb. Vocês se lembram deles? Olha o que a Bíblia fala sobre eles. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, como não me honraram, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Josué, filho de Num, com exceção desses, porque esses, no meio do deserto, eles honraram o seu Deus. O que te mata não é o deserto que você cruza, mas a sua postura de honrar ou desonrar o seu Deus durante a travessia desse deserto. Os murmuradores morrem no deserto. Os que têm fé e honram o seu Deus chegam à terra prometida. Quando nós honramos a Deus, nós somos honrados por Ele. Eles simplesmente insultaram a Deus. Não é o deserto que te mata, mas a sua postura de honrar ou desonrar o seu Deus durante a travessia do deserto que Deus permitiu que você cruzasse. Eles simplesmente insultaram a Deus com as suas murmurações. Eles desonraram a Deus. É como se eles estivessem se dirigindo a Deus, dizendo: Deus, quanta besteira o Senhor está fazendo. Como Mical diante de Davi, um homem vulgar. Toda desonra terá o seu preço. Toda desonra terá o seu preço. Como se eles estivessem dizendo a Deus: o Senhor está fazendo tudo errado. Deus, se nós estivéssemos aí no comando das leis naturais, nós faremos tudo muito melhor do que o Senhor está fazendo. Toda desonra terá o seu preço. Comece agora mesmo a viver a cultura da honra. A honra é uma atitude transformadora. Toda honra, toda desonra terá o seu preço. Toda honra terá a sua recompensa. Lá em Marcos capítulo 14, versos de 3 a 7, nós vemos a história de Jesus em Betânia, e ali uma mulher quebrou um frasco de perfume e derramou sobre a cabeça de Jesus. E alguém olhou para aquela atitude. Aquele frasco valia 300 denários. Um denário correspondia a um dia de trabalho. Aquela mulher estava derramando sobre a cabeça de Jesus quase um ano de economia, de todo o seu salário. Um ano sobre a cabeça de Jesus. E as pessoas olharam para aquilo e disseram: que desperdício! Por que você está fazendo isso? Esses 300 denários poderia dar comida para muitos pobres. E Jesus responde: olha, eu estou aqui hoje, os pobres sempre vão existir. Ela escolheu me honrar e toda honra será recompensada. Toda honra será recompensada. A história dessa mulher é contada nos 4 evangelhos, uma das poucas. Ela foi honrada, foi recompensada na sua atitude. Essa pecadora honrou Jesus com quase um ano de todo o seu trabalho. E nós hoje somos convidados a honrarmos ao Senhor Jesus Cristo. Uma honra dada ao Mestre dos mestres, Rei dos reis, Senhor dos senhores, jamais será esquecida. Ela será registrada nos céus por toda a eternidade. É como se você estivesse fazendo depósitos no reino. E quando você precisar sacar, você tem saldos. Esse é o protocolo do reino. O protocolo do reino é a honra. 1 Samuel, capítulo 1, verso 2. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30b. O versículo que lemos no início. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus está dizendo: aquele que assumir a atitude de honra, e desonrar a pai é desonrar a Deus, desonrar a figura de autoridade é desonrar a Deus. Deus está dizendo: aquele que assumir a postura de me honrar, eu assumirei como uma questão pessoal minha, eu vou honrar essa pessoa.
Não importa em que situação ela esteja, não importa o que ela esteja enfrentando, aqueles que decidirem me honrar serão honrados por mim. Eu, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano Deus, estou dizendo: aqueles que me honram serão honrados por mim, mas, porém, todavia, portanto, aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ser desprezado pelo próprio Deus não é nada fácil nem agradável. E, infelizmente, existe um número considerável de pessoas que estão marcadas pela maldição da cultura da desonra a Deus. Pastor, eu desonrei os meus pais, a vida toda desonrei os meus pastores e todo mundo. Pastor, faça uma oração por mim para quebrar essa maldição. Desculpe te decepcionar, nenhuma oração pode quebrar essa maldição. Não se pode fazer muito por aqueles que estão debaixo do desprezo de Deus. A única coisa que pode quebrar a maldição daqueles que vivem a cultura da desonra é a sua própria atitude de honrar a Deus, de honrar os seus pais, de honrar figuras de autoridade. Quer quebrar a maldição da cultura da desonra sobre a sua vida em casa? Honre os seus pais. Na escola, honre os seus professores. No trabalho, honre os seus chefes, os seus superiores. Na igreja, honre os seus pastores. Na vida, honre o seu Deus. Trabalhe para o fortalecimento e o crescimento do seu reino, da sua igreja. O protocolo dos céus é a honra. A honra é o protocolo dos céus que nos dá acesso ao sobrenatural de Deus. Comece hoje mesmo a viver a cultura da honra na sua vida e colha os seus belíssimos frutos. A única coisa que pode livrar você da maldição da desonra é a sua atitude de honrar a Deus, de honrar a Deus. Eu me lembro a história de um irmãozinho querido que ele vinha para a igreja a cada 40 dias. Ele não trazia os seus filhos para a escola bíblica para aprender os princípios de Deus. Ele era displicente com as coisas de Deus. E a cada 40 dias, quando ele vinha à igreja, ele me procurava, me segurava pelo braço. Pastor, ore por mim. A situação está feia, está difícil. Estou desempregado, é isso, é aquilo. E eu orava por ele e ele ia embora, curtir a vida. 40 dias depois, quando batia as coisas ruins na vida, ele voltava. Pastor, ora por mim. E ele umas 3 vezes. Na quarta vez, Deus tocou meu coração e eu abri a Bíblia e eu li para ele o seguinte: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Eu disse: meu irmão, eu não posso mais orar por você. Por quê, pastor? A vida está difícil, você não pode orar por mim? Não é a sua tarefa orar por mim? Sim, é a minha tarefa orar por você, mas o que você está vivendo é o desprezo de Deus. Eu não posso fazer nada por você. Só você pode mudar essa maldição sobre a sua vida. Comece hoje mesmo a honrar o seu Deus. Traga os seus filhos para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Venha ter comunhão com a igreja. Venha assuma a atitude de ser fiel a Deus, de trabalhar para Deus. E ele ficou assustado com aquilo, porque eu disse que ele estava debaixo do desprezo de Deus. E ele acordou para a vida e ele começou a honrar a Deus. Ele trazia os seus filhos para a escola bíblica. E ele vinha para a igreja adorar a Deus. Ele começou a servir a Deus, começou a honrar a Deus no seu dia a dia, e em questão de 20 dias ele foi chamado para um trabalho importante. E Deus começou a fazer uma reviravolta na vida dele. Eu honro aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Para concluir, eu leio para você Gênesis 41, de 41 a 44. A Bíblia diz: e Faraó prosseguiu: entrego a você agora, falando de José, tá? A gente sempre volta para José. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e o colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em uma segunda carruagem real, e na frente dos arautos iam gritando: abra um caminho. José foi
colocado no comando de toda a terra do Egito, disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé na terra do Egito. José, ele em toda a sua caminhada, ele decidiu honrar o seu Deus, e por isso ele foi honrado pelo seu Deus. José foi honrado quando foi colocado como o homem mais importante de um país que não era o seu. José foi honrado quando recebeu a autoridade do rei, que deu a ele o seu próprio anel de selar. Um anel de sinete era uma espécie de selo, um carimbo, uma espécie de assinatura. Faraó presenteou a José com esse anel quando este foi revestido de autoridade. Um anel no dedo era também um sinal de dignidade, um sinal de honra. José estava sendo honrado por sua fidelidade a Deus. José foi honrado quando vestiu aquela roupa de linho como sinal de nobreza. José foi honrado quando recebeu os colares de ouro no pescoço, simbolizando riqueza. José foi honrado quando subiu na segunda carruagem real, simbolizando que ele era o segundo homem mais importante do Egito. José foi honrado quando os arautos iam à frente dele gritando: abra um caminho, aqui vai um homem muito importante. José foi honrado quando o Faraó disse: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar o pé ou a mão na terra do Egito. E eu vou para a palavra de Deus que diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Precisamos, irmãos queridos, imediatamente estabelecer a cultura da honra dentro das nossas casas, na relação entre pais e filhos, entre marido e mulher. Precisamos ensinar a cultura da honra aos nossos filhos, para que passe aos nossos netos, para que os nossos netos sejam honrados por Deus. Precisamos viver a cultura da honra na igreja do Senhor Jesus. Essa cultura está carregada de um grande, extraordinário poder que está disponível para todos aqueles que desejam caminhar nela, desejam caminhar pela cultura da honra. Baixe sua cabeça um instante, feche os seus olhos. Deus falou ao seu coração dizendo que você está, de alguma forma, vivendo a cultura da desonra. Deus falou ao seu coração pedindo para você tomar atitude nesta noite, em nome de Jesus. Pastor, eu estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. A minha vida não avança, os meus negócios não avançam. Eu não sei o que é ser feliz, nada do que eu faço dá certo, pastor. Eu entendo que eu desonrei os meus pais, desonrei os meus pastores, desonrei todas as figuras de autoridade da minha vida. Pastor, o que eu posso fazer? Você pode hoje tomar a atitude de viver a cultura da honra, para que você seja honrado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só a sua atitude pode quebrar essa maldição sobre a sua vida, e você pode desfrutar do extraordinário poder que existe na cultura da honra, na atitude de honrar. Tome essa atitude hoje. Peça perdão para quem você tiver que pedir. Comece a honrar quem você está desonrando até aqui. E os céus vão se abrir sobre a sua vida. Os céus vão reagir à sua atitude de honra para a glória de Deus, o Pai. Pai querido, em nome de Jesus, te adoramos, porque o Senhor nos ensina nesta noite a honrarmos os nossos pais em casa, a honrarmos nós casados, as nossas esposas, os nossos maridos, a honrarmos professores, superiores, chefes, a honrarmos os nossos pastores. O Senhor nos alerta que, ó Deus, a desonra pagará o seu preço. E o Senhor nos convida para estabelecermos a cultura da honra em casa, na sociedade, no trabalho, na igreja, com amigos, para que nós possamos ser honrados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus. Eu quero orar, meu Deus, por esse meu irmão que está vivendo isso, que o Senhor possa dar a ele a humildade de chegar a quem ele precisa e pedir perdão
pela desonra, para que, ó Deus, ele comece hoje mesmo a ser honrado pelo Senhor, a receber das grandes, extraordinárias bênçãos dos céus para a sua vida aqui na terra. Assim eu oro ao Senhor, meu Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém.